Oi, essa é a continuação da aula 03, em que eu falo sobre a natureza da mente. Neste vídeo, eu falo sobre os principais tipos de pensamentos e como lidar com eles. Lembrando que esses vídeos não são de psicologia, eles são apenas reflexões pessoais sobre a vida e a espiritualidade. Para saber mais sobre mim, você pode acessar o meu site www.esperancemistério.com.br. Lá tem os links para baixar meus livros de graça e também tem os links dos artigos que escrevi e do meu mestrado. Bom, agora vamos para o próximo slide. 06. Lidando com os pensamentos. 6.1. Os principais tipos de pensamento que surgem em nossa mente. Introdução. Passado, futuro, outros, si mesmo e coisas materiais. Uma parte muito importante de como a gente se conecta com determinadas frequências é o tipo de pensamento que a gente costuma ter. Tem várias maneiras de a gente lidar com o pensamento e não é aqui muito que eu quero abordar, mas só para citar algumas coisas que a gente pode fazer é tentar dar uma resposta para alguns pensamentos que a gente tem e tentar não dar muita importância para eles, porque a nossa mente ela fica gerando pensamentos a todo momento. Isso é bastante importante quando a gente tenta se conectar, principalmente com frequências bastante elevadas, como, por exemplo, a frequência da experiência mística. É muito difícil a gente conseguir atingir a experiência mística, mas se a gente for se concentrando, tentando se associar com elementos que nos levam à experiência mística, a gente pode talvez chegar um pouco perto e ter algumas coisas gostosas de estar perto da experiência mística. Então, a gente precisa trabalhar os pensamentos quando a gente está tentando se conectar, por exemplo, com a frequência da experiência mística. Uma classe bem comum de pensamentos que a gente tem são pensamentos relacionados com o passado. Esses pensamentos podem trazer sentimentos de culpa, vergonha, tristeza, mágoa. E isso não vai ajudar muito a gente a se conectar com a frequência da experiência mística. Então, o que a gente pode fazer? Quando surgir um pensamento a respeito do passado, a gente lembrar que pensamento é uma coisa que vem e vai, que eu não preciso dar tanta importância para ele, e que o passado, ele não existe mais. O dia de ontem, ele não é real. Ele não está mais aqui. Ele já passou. E não tem nada que a gente pode fazer para mudar o que já aconteceu. Então a gente dá essa resposta e deixa o pensamento de lado. É lógico que o pensamento, ele costuma voltar, ele costuma ser insistente. Tudo bem, dá a resposta, deixa ele de lado e tenta continuar se conectando com a frequência da experiência mística. Outra classe de pensamento bastante comum que costuma surgir na nossa mente quando a gente está tentando se conectar com alguma frequência são pensamentos relacionados com o futuro. O que eu vou fazer amanhã? O que vai acontecer com a economia do país? Será que eu vou pegar uma doença? Todos esses pensamentos a respeito do futuro. Então, o que a gente pode fazer é lembrar que o pensamento é uma coisa que vai e vem e lembrar que o futuro ele não é real. O dia de amanhã não existe. E não tem muita coisa que a gente pode fazer para garantir que aconteça uma coisa ou outra. É lógico que a gente tem que ser responsável e a gente tem que fazer a nossa parte. Mas, em última análise, a gente não controla o que acontece e o que deixa de acontecer. Pensamentos em relação ao futuro pode deixar a gente ansioso, angustiado, com medo. Então, dá uma resposta para esses pensamentos e deixa esses pensamentos de lado. Outro tipo de pensamento que pode atrapalhar a gente quando a gente está tentando se conectar com uma frequência mais elevada são pensamentos em relação a outras pessoas. Mais uma vez, a gente lembra que pensamento é uma coisa que vem e vai, a gente não precisa dar tanta importância. E a gente pode lembrar que
Cada pessoa tem o seu livre-arbítrio e a gente não tem o poder de controlar o que outra pessoa faz ou deixa de fazer. A gente fica muitas vezes julgando o outro, criticando, ele deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Cada um faz o que quer. E muitas vezes a gente não consegue nem controlar a gente mesmo. Às vezes a gente quer deixar de tomar refrigerante e a gente pode ter uma dificuldade enorme. Se a gente não consegue nem controlar a gente mesmo, que dirá controlar o outro? Isso é uma ilusão. Lógico que a gente tem que escolher com quem a gente se relaciona, tal, mas para esse contexto de a gente tentar se conectar com uma frequência elevada, com uma frequência de paz, vamos deixar os outros de lado. Outra coisa bem complicada que a gente pode fazer é ficar criando histórias na nossa cabeça de eu vou chegar lá, eu vou falar isso para ele, eu vou falar aquilo, e eu não vou deixar barato, e eu vou responder quando eu ver ele, quando eu ver ela, parará. Deixa isso de lado, né? Esse tipo de pensamento acaba levando a gente para determinadas frequências que pode não ser a frequência que a gente está buscando. Então, lembrar que cada um tem o seu livre-arbítrio, a gente não tem o poder de influenciar o livre-arbítrio do outro e deixar de lado. Outra classe de pensamentos que pode atrapalhar a gente bastante quando a gente está buscando se conectar com uma frequência mais elevada são pensamentos a respeito de nós mesmos. Pensamentos a respeito de eu sou uma pessoa muito evoluída porque eu medito, ou eu não faço nada direito, eu faço tudo errado, parará. Não é por aí. Quem a gente é de verdade é muito mais profundo do que qualquer rótulo que a nossa mente pode colocar na gente. Então, quando a gente estiver tentando se conectar com uma frequência mais elevada e começar a surgir pensamentos a respeito de quem eu sou, o que eu faço, lembra que nós somos muito mais do que os rótulos que a nossa mente quer colocar na gente e deixa esses pensamentos de lado. Para finalizar, eu queria citar a respeito de uma outra classe de pensamentos que pode atrapalhar a gente quando a gente está tentando se conectar com frequências mais elevadas, que são pensamentos a respeito de coisas materiais. Pensamentos do tipo, eu preciso pintar minha casa, eu tenho que levar meu carro na oficina, eu quero comprar um tênis novo. Esses pensamentos podem acabar atrapalhando a gente a buscar uma frequência mais elevada. E pode ajudar a gente a lidar com esses pensamentos, a lembrar que é só um pensamento, ele vem e vai, e tentar lembrar que daqui a 200 anos, todas essas coisas materiais que a gente busca tanto, que a gente valoriza tanto, pode ser que elas não estejam mais nem aqui. Todas as coisas materiais são passageiras. Então deixar esses pensamentos de lado e focar em símbolos que nos levem a se conectar com frequências mais elevadas. Bom, pessoal, com isso encerramos mais uma aula. Muita gratidão a todos e espero que essa aula tenha trazido coisas boas para vocês. Tchau! E com isso, encerramos a terceira aula. Até agora, eu já apresentei a questão que move meu trabalho, que é: por que existe tanta beleza e tanto sofrimento na vida? E para entender essa questão, eu já refleti sobre a natureza da realidade, a natureza do mundo material e a natureza da nossa mente. Na próxima aula, vou refletir sobre a natureza do mundo espiritual.